Pontapé inicial. A bola rola e o Debate Bola 4 Linhas vai para a rede, diretamente do Rio Comprido para o seu YouTube, trazendo tudo o que há de melhor do futebol do Brasil e do mundo. E os tratos à bola começam com os destaques de nossos repórteres comentaristas. Fernando Diniz arma a sua primeira jogada. Vai daí, Diniz. Bom, Vinícius, Bruno, Miriam, Fernando Quaresma, bom, amigos do YouTube, né, internautas. Bom, minha gente, meu destaque inicial vai para o Botafogo, né, que deixou escapar aí a vitória contra o São Paulo, né, mas enfim, isso é normal, acontece, né. E olha, vai também para o Engenhão, que mais uma vez teve problema de apagão. Ô, técnicos do Engenhão, vamos aprender com o pessoal lá de Singapura a não deixar cair a luz? Por favor, que aliás a iluminação do circuito de Singapura estava sensacional. É isso aí, olha, aí vai o puxão de orelha pro pessoal do Engenhão. Agora a tabelinha rápida com o Bruno Ávila. Bruno Ávila, vai daí o seu destaque, Bruno. Olá, amigos de mesa, olá, amigos de YouTube. Meu destaque inicial vai para a seleção brasileira de vôlei, né, que ganhou o 28º título, o Bernardinho mostrando... Sul-americano. Isso, sul-americano, mostrando que a competência, né, faz parte da vida do Bernardinho. E a seleção brasileira mostrando que o vôlei brasileiro dá certo mesmo que não tenha investimentos como a senhora CBF tem, né, muito dinheiro, o CBV não tem tanto dinheiro, mas mostrou que com pouco dá para fazer muito. É verdade, concordo plenamente com você. Sem fugir da dividida, Miriam Barbosa. Olá, amigos de mesa, internautas, amigos do YouTube e também para os taxistas, um olá para todos eles, principalmente para o José Acácio, né, nosso internauta que mandou um e-mail super legal, muito obrigada pelos elogios, tá? O meu destaque inicial vai para o Atlético Goianiense. Eu acho que eles tiveram garra, apesar de muita gente ter criticado, entendeu? Acho que eles souberam aproveitar a oportunidade, tendo mesmo 2 jogadores a menos. Então, meu destaque inicial vai uns parabéns para o Atlético Goianiense. Olha aí o Atlético Goianiense, o Dragão de Goiânia, está aí sendo homenageado pela Miriam Barbosa. Olha que empatou com o Vasco e empatou com o Palmeiras essa semana. E ele merece esse destaque mesmo da Miriam. Ele é o com 2 jogadores a menos. Ele é o terror dos cariocas também, né, Diniz? O terror não só dos cariocas, como dos grandes como um todo, né? Quer dizer, dos grandes, assim, nacionalmente falando, claro. Exatamente. E já que a Miriam falou dos taxistas, vamos trazer, a gente tem aqui algumas homenagens dos internautas para a Miriam. A ouvinte Mônica Margalhães, de Porto Alegre, diz que ficou muito fã desde o primeiro dia que pôde te ouvir, que você é mais uma mulher nesse mundo tão masculino que é do futebol, e vem mostrando às brasileiras que podemos falar sobre futebol e não apenas de batom, sapatos e fogão. Ser mulher é forte. Aí mandou um beijo para você, a Mônica de Porto Alegre. Obrigada, muito obrigada mesmo. Com relação ao José Acácio disse que a sua voz é uma das mais doces que ele já ouviu. Seus comentários são os melhores e dá para perceber que você não tem rabo preso como muito homem jornalista. Espero que isso aí não se refira a ninguém daqui da mesa do 4 Linhas. Com certeza que não, com certeza que não. E gostaria de pedir também que você, além de... Você já deu beijo para todos os taxistas, e aí ele fez uma proposta um pouco mais íntima. Indecorosa. Exatamente. Não sabe se você é casada, mas caso não seja, terá o enorme prazer de transformá-la na rainha dele. Da casa, comida, roupa lavada, muito samba e churrasco. Obrigada pelo convite, obrigada mesmo pelo carinho. Entendeu? É legal, assim, saber esse carinho todo, não só por mim, mas pelo 4 Linhas, pelo programa, né? É legal ter esse retorno, né? Esse retorno, esse respeito, sabe? Isso é muito legal. Eu fiquei muito lisonjeada mesmo pelo convite, por tudo. Muito obrigada mesmo. Eu não sou isso tudo, mas muito obrigada.
É isso aí, o Quatro Linhas também agradece pelo retorno de vocês. E falar nisso, esqueci de falar para o Bruno, mas a Fernanda Souza Matos, daqui do Rio de Janeiro, ela disse que você gosta muito da sua visão de futebol. Diz que gosta muito da sua visão de futebol e que continue sempre assim, Bruno Ávila. Muito obrigado pelo elogio. E eu faço essa leitura do futebol justamente para estar informando e comentando cada vez melhor para vocês que nos ouvem no YouTube. Muito obrigado. Concordo, Bruno Ávila. Agora, trombando com os adversários, a hora e a vez do confrade Fernando Quaresma. Salve, salve, nossos amigos do YouTube, internautas, os nossos amigos da mesa. Olha aqui, hoje eu quero dar esse destaque, nota 10 para o clássico entre Porto e Benfica. Foi um jogaço de bola, 2-2 no estádio do Dragão, em Portugal. E teve gol de brasileiro, do Kleber. Teve gol do Kleber, que, aliás, eu vou fazer algumas ressalvas sobre isso e um alerta à seleção brasileira com relação ao senhor Hulk e ao senhor Kleber também. Qual é? Já eu vou falar, só um minuto. E eu quero dar nota 0 também ao senhor Fusilli, ao uruguaio Fusilli, que eu não sei se ele tem nenhum focinho na cara, mas só que esse Fusilli... Fusillizinho. Esse Fusillizinho, primeiro que não joga nada. Segundo que o Porto está muito acima dele. Terceiro, que ele ficou se jogando o tempo inteiro, ficou toda hora tentando enganar o juiz da partida. Ele é de que nacionalidade mesmo? Ele é uruguaio. Ah, pois é, o uruguaio e argentino é especialista nisso, meu amigo. Agora, é complicado um jogo maravilhoso como esse, como Porto e Benfica, ter ainda jogadores que pensam pequeno, como o senhor Fusilli. É impressionante. E com relação ao Kleber e ao Hulk, primeiro, o Hulk, no primeiro tempo, estava jogando muita bola, estava realmente perturbando a zaga do Benfica, mas no segundo tempo ele sumiu, faltou muita perna para ele. É um grande problema que a seleção brasileira tem que rever isso do Hulk. Ele realmente cansa com muita facilidade. E o Kleber, que tem idade olímpica, ele tem 21 anos, ele deu uma entrada criminosa no goleiro do Benfica, sem nenhuma necessidade. O jogo já estava na mão dele e o Kleber deu um carrinho criminoso em cima lá do outro goleiro, que também é brasileiro, o Arthur, entendeu? E quase que quebrou lá o Arthur, o Kleber. É só para lembrar que o segundo gol do Benfica foi no finalzinho do jogo, né? E foi um golaço. Exatamente. Foi um golaço e o Elton agarrou muito, como o Arthur também. E o outro destaque do Campeonato Português foi a vitória do Sporting de Lisboa por 3-0 em cima do Vitória de Setúbal. Jogou muita bola e ele já está chegando, né? Já está chegando, tem 11 pontos. E a grande surpresa ficou por conta do Sporting Braga, que tem 14 pontos, assim como o Porto e o Benfica. É o Campeonato Português realmente pegando fogo e um alerta aos nossos patrícios. Não estou entendendo a falta dos portugueses nos principais times do campeonato local. O Benfica não tem um jogador português como titular. O Porto tem 3. O Sporting tem 3. Então, para 3 clubes principais de Portugal, apenas 6 jogadores como titular é muito pouco. Muito pouco. Concordo em gênero, número e grau com você, Quaresma. O Quaresma, isso aí dá para ser explicado devido ao futebol português não ter... tanto carisma, vamos dizer assim, ser tão querido como, por exemplo, o campeonato italiano, o inglês, o espanhol, e os melhores jogadores portugueses estão saindo para esses times. Mas o Bruno, até ano passado, por exemplo, no campeonato italiano, a Inter de Milão não tinha nenhum italiano no time titular dela. Mas isso faz parte do quê? Do país que deixa entrar jogadores à vontade do exterior e não seleciona que cada país, cada time do seu país tem que ter pelo menos, 8 jogadores, como por exemplo na Espanha. Você só pode botar 4 estrangeiros no time. Pois é, mas na Espanha, se você veja que hoje em dia os jogadores têm muita qualidade, né? Aliás, a Espanha sempre teve muita qualidade. Esse é um dos maiores fatores pela Espanha estar com a qualidade que está. É manter o jogador espanhol dentro do campeonato espanhol. Claro, com certeza. Mas só que na Espanha só tem 2 times principais lá, que é o Barcelona e o próprio Real Madrid. O Barcelona tudo bem, mas o próprio Real Madrid só tem 3 jogadores
do Real que são titulares, que são espanhóis. Mas é pelo presidente ser megalomaníaco em jogadores de fora, né? Sem dúvida. Ele acaba pegando os jogadores de fora e transforma em jogadores europeus, né? Aqueles que têm passe livre em qualquer time. Agora, o Porto, ele tem dinheiro. O Porto é um clube rico, é o 4º melhor time do mundo. Ele está atrás apenas do Real Madrid, do Barcelona e do Manchester United. Não tem porquê de ter apenas 3 jogadores portugueses no elenco. Concordo. Isso não ajuda a seleção portuguesa em nada. Só Em atrapalha. nada. Só atrapalha. Em compensação, a gente tem 2 luso-brasileiros aqui, jogando o Deco no Fluminense e o Liedson no Corinthians. E os dois, né? Muito bem. O Deco voltou agora pro Fluminense, voltou bem, né? E o Liedson metendo gols a rodo no Corinthians, né? É verdade. Eu sou Vinícius Faustini e peço a palavra para destacar o Fogo Amigo Argentino, que estará contra o Brasil no Superclássico das Américas. Guinhazu, Bolatti e D'Alessandro, esses 3 atuam no Internacional, e o cruzeirense Montijo foram convocados. Vocês acham que a Argentina vai estar mais fortalecida para esse segundo jogo? Certamente. Certamente. Até então, eu não entendia o porquê que o Montijo e que o D'Alessandro, principalmente, E o Conca também. um pouco o Guiñazú e o Conca também. O Conca agora não podia ser convocado porque ele está na China. Lógico, com certeza. Mas eu não entendi o porquê desses 4, o Montijo, o Guiñazú, o D'Alessandro e o Conca, não serem convocados para a seleção argentina, né? Agora não. Agora, enfim, eles foram convocados, à exceção do Conca, né? E aí no lugar dele entrou o Bolatti, né? Enfim, foram convocados. E agora, com certeza, a seleção da Argentina vai estar mais forte. Até porque qualquer coisa que mudasse em relação àquele time seria mais forte, né? Agora, sim, eu acredito que desses jogadores aí, tirando o Bolatti, né, que já frequentou a seleção argentina, alguém vai ficar. Que aliás, até fez o gol que classificou a Argentina para a Copa do Mundo, né? Exatamente. Um desses daí eu acho que vai ficar. Quem você acha que é? Montijo, ou o Guiñazú. Só que tem um problema, né? O pessoal de lá ele não gosta muito de jogadores que jogam aqui. Vai dar um problema pro técnico, entendeu? Mas eu acho que o Sabeja é um treinador bastante inteligente, Cabeça né? aberta, mente aberta, né? E mente aberta, exatamente. Por quê? Tanto é que ele levou os Estudiantes a ser campeão da Libertadores exatamente. em 2009, né? E eu acho que desses 4 aí, a chance maior de ficar alguém para a seleção da Argentina é do Montijo. Entendeu? Basta só ele jogar o que sabe, né? Exatamente. E tem vezes no Cruzeiro que ele dá uns apagões que... Mas também o atual time do Cruzeiro, a maneira como está jogando, não adianta muito, não. Não tá ajudando em nada o Montijo, o time do Cruzeiro, né? Agora, Brasil e Argentina, jogo quarta-feira, segundo jogo do Superclássico das Américas, agora o nome mais moderno da Copa Roca. O que esperar dessa partida, tanto para Brasil quanto para Argentina? Bom, agora com essas convocações aí do lado da Argentina, esperar um jogo mais difícil para o Brasil, né? Apesar de jogar em casa, ter o apoio da torcida, tal, vai ser um jogo mais difícil. Mas eu acho que o Brasil vence esse jogo. Miriam? Esperamos, né? Esperamos, porque fizeram tanta propaganda esses novos jogadores, né? Que vão compor o elenco, né? Do time da seleção brasileira. Esperamos, né? Que façam alguma coisa mesmo, né? Agora, o Mano Menezes cometeu um erro gravíssimo. Qual? Que foi convocar o Kleber do Internacional para a lateral esquerda. Muito grave. Achei um erro também. Jogador de 36 anos, não vai para a Copa de 2014, provavelmente, e não tem qualidade para isso. Exatamente. O problema não é nem a idade dele. O problema é que ele não está jogando nada já há muito tempo. E se o Mano quiser convocar alguém mais experiente, então convoque o Léo, então, do Santos, que joga mais do que o Kleber. Sim, com certeza. E o Léo tá jogando bem. Entendeu? É com uma coisa que é meio incompreensível. Bruno Ávila, você acha também que Brasil e Argentina pode ser mais difícil para o Brasil nesse jogo lá no Mangueirão, Belém do Pará? Eu acho que agora vai ficar um pouco mais difícil, até porque alguns jogadores convocados, né, como o Montijo, o Guiñazú, já estão adaptados aqui ao clima brasileiro. Acho que
eles já conhecem. Apesar de que eles não estão acostumados com o clima lá de Belém do Pará, né? Que sim. é bem diferente do clima de Belo Horizonte e do clima do Rio Grande do Sul. Aliás, em relação ao clima do Rio Grande do Sul, é muito mais diferente ainda, né? É verdade. Mas Eu acho que vai apertar um pouco a corda pro Brasil. vai. E eu só queria entender como o nosso amigo que é o Fernando Diniz, o que faz o Kleber na seleção brasileira? Errar é humano, seu Mano Menezes. Agora, repetir o erro é brincadeira, hein? Persistir no erro, e principalmente, mas você, além do Kleber, você recomenda alguma outra mudança drástica na seleção? Eu acho que o time do Brasil, ele, de uma forma geral, foi bem convocado. Vejo apenas assim uma pequena deficiência no lado esquerdo que poderia ser suprida, né? Botando dessa vez o Cortez. Mas, de resto, eu acho que dá para levar e dá para dar uma analisada melhor. E essa análise do Mano, assim, perguntaram para ele na coletiva sobre o Lucas. Ele disse que o Lucas disputa com o Neymar pela vaga de titular na seleção brasileira. Por isso que ele não é titular. Vai entender a cabeça de Mano Menezes, né? Porque na seleção do Ney Franco, os dois jogavam juntos. Exatamente. E vai entender a cabeça de Adilson Batista, que daqui a pouco a gente vai falar mais, que o Adilson Batista jogou com o Lucas e com o Marlos no ataque. Ele tá de brincadeira, né? pô. De brincadeira. Tá de brincadeira. Pior do que isso, só o nosso amigo Abel, né? É verdade. E só o nosso amigo Vanderlei Luxemburgo, que já a gente vai Esse falar papo, também. É papo para outro bloco. Lá pra outro Com bloco. certeza, com Para certeza. outros blocos, né? Principalmente do Abel, em outro bloco. Vocês acham que talvez um resultado negativo do Brasil pode fazer o Mano Menezes balançar? Eu acho que não, porque está diante de uma Argentina. E mesmo sendo fraco, clássico é clássico. É, isso mesmo. É muito complicado. Agora, se o Mano, por um acaso, sofrer para ter que vencer um Gabão da vida ou empatar, aí, meu amigo, já pede para sair. E lembrando que o Brasil vai jogar contra o Gabão, né? Ainda nesse ano, né? Não, e até porque o Brasil tem uma coisa além, né? Que é o planejamento dos jogos, né? Além do jogo contra a Argentina, logo depois já vai ter Costa Rica e México. Exato. Que, aliás, o México, então, vai ser duríssimo, que o jogo é lá. Muito duro. E a Costa Rica também não é boba, não. A Costa Rica não é time bobo, não. Mas o México é melhor do que a Costa Rica, muito né? mais, mas a Costa Rica não é um time bobo. Sim, porque a Costa Rica já jogou Copa do Mundo, já tem uma certa experiência, né? Exatamente. Agora o Ricardo Teil, nosso ouvinte de Curitiba, ele perguntou para mim, elogiou, obrigado pelos elogios, dizendo da maneira como eu conduzo o programa, disse que meus comentários são lúcidos, agradeço bastante. Um abraço a ele, né? Um abraço ao Teil, pessoal curitibano, sempre prestigiando a gente. Ele perguntou para mim se o Mano Menezes aprecia mais o futebol ucraniano do que o brasileiro. Olha, me dá a impressão de que sim. Eu não entendo como jogadores como o Jadson e o Fernandinho. O Jadson não me mostrou nenhuma qualidade para disputar, ter camisa de seleção brasileira, principalmente para ser um camisa 10, como ele foi. Inclusive, ele barrou o Ganso durante a Copa América. Isso. É só para responder uma coisa, Ricardo. O Jadson só fez uma coisa boa pela seleção. O gol contra o Paraguai. Naquele jogo na Copa América. No primeiro jogo. Sabe o que me parece essa chuva agora de jogadores da Ucrânia na seleção brasileira? Sim. Papo de empresário. Senhora CBF adora um dinheiro. E aí o empresário investe um dinheiro na seleção e eles convocam jogadores lá de fora para poder haver mudança de time, né? O cara sai da Ucrânia, vai para a Inglaterra, tem que apresentar o jogador pela seleção brasileira, porque para ter visibilidade. E tem uma lei no futebol inglês e que o jogador, para jogar lá, tem que ter tantas partidas pela seleção local. Então, os jogadores que estão na Ucrânia querem jogar na Inglaterra, eles têm que ter, vamos dizer, 10 convocações. Por isso demorou tanto para o Tevez mudar para a Inglaterra, porque ele precisava ser convocado, e outros jogadores também que são comprados. Mas se você for olhar, o Tevez é infinitamente superior aos outros, né? Teve um jogador do Fluminense que foi vendido para o Arsenal. Vocês lembram agora? Wellington Silva? Wellington Silva. Por que ele não ficou lá? Porque ele não jogou na seleção principal. Aí ele foi mandado para um time da Espanha. Pro Levante, para poder ver se levanta a carreira dele e ele seja convocado para poder jogar lá na Inglaterra. Mas é muito difícil, porque ele é uma qualidade baixíssima. E sem contar que ainda não tem cabeça para jogar na Europa. Engraçado que levantaram a bola dele antes, né? Não, ele saiu daqui como promessa, jogador que era de qualidade, jogador que
ia dar certo e, por enquanto, tá na eterna promessa. Agora, são por essas e outras que a seleção brasileira e a seleção argentina continuam levando porrada de México, Costa Rica e essas outras coisas aí, Honduras. Penando para ganhar do Paraguai, penando para ganhar de Venezuela. E quando não perdem, né? Exatamente. O Brasil não perdeu da Venezuela? Porque essa Copa América foi uma vergonha para o Brasil e a Argentina. O Uruguai deu banho, né? Em o compensação. O Mano Menezes falou sobre essa questão do futebol ucraniano, de que lá há muitos jogadores brasileiros de qualidade. Duvidosa, né? Só pode ser. Para mim, é qualidade duvidosa também. Porque qual é o grande time ucraniano? Só o Shakhtar Donetsk. Que também é recheado de brasileiros. Um pouquinho atrás é o Dinamo de Kiev. Sim, Bem mas atrás. mesmo assim, Bem atrás, né? mas mesmo assim, quais foram as grandes campanhas que eles fizeram na Liga dos Campeões? Talvez só o Shakhtar. Shakhtar que veio agora para as fases finais e foi eliminado nas quartas de finais ou semifinais, se eu não estou enganado. Foi pelo Barcelona. Nas quartas de final. Então, foi o melhor time da Ucrânia em participações na Liga dos Campeões. Mas, mas deve ter sido uma vez só. Entendeu? Agora, o campeonato ucraniano, russo, chinês, pra que ficar, chamando esses caras? Nós temos muitos jogadores aqui no Brasil, mil vezes melhores. Eu não sei pra que com isso. certeza. Não Com sei certeza. pra que isso. O jogo vai ser no Mangueirão, às 9h50 da noite, na quarta-feira. O jogo promete, né? Promete ser um pouco melhor do que o jogo passado, né? A Argentina convocou aquele atacante que deu trabalho à defesa? O Mauro Bocelli? O Bocelli? Eu não vi, eu vi por alto a convocação. Não sei porque ele se machucou, né, naquele jogo. É verdade, eu não sei ainda. E por falar em contusão, o Brasil vai sentir muita falta do Damião. Vai. Talvez o Borges consiga suprir bem. O Brasil vai ter um ataque de 31 gols, né? O Borges e o Ronaldinho Gaúcho, né? Quem sabe, não sei se o Mano vai preferir o Fred. O Fred tem quantos gols no campeonato? Acho que ele chegou a 7, né? 7 gols. 38, então. 7 gols. Borges ou Fred pra você, Miriam? Com certeza Borges, né? Você nem precisa pensar. Pois não, Bruno, diga aí. Borges ou Damião? Leandro Damião? Leandro Damião. Leandro Damião. Leandro Damião, Nesse caso aí, lógico. Damião, lógico. Principalmente por causa da idade do Borges também. A gente está pensando em 2014 e eu acho que o Leandro Damião devia ser mais lapidado. Mais uma polêmica, então. Alexandre Pato, Hulk, Damião, Neymar ou Fred? Ou Borges? Olha, rapaz. Damião. Damião também. Para você, Fernando Quaresma? Eu fico entre Leandro Damião e o Hulk. Eu gosto muito dos dois. Miriam? Leandro Damião. Bruno? Leandro Damião. Eu jogaria com Damião e Neymar na frente. Posso fazer uma pequena polêmica aqui? Pode. Manda. Vocês acham que o Neymar ele poderia ter a chance de voltar à seleção sub-20, treinar mais um pouquinho e o Mano abrir mais um outro atacante para a nossa seleção principal? Antes teriam que contar com a humildade dele, né? Será que ele tem humildade de descer um nível de seleção, voltar para sub-20? Esse foi o problema. É verdade. A Bem diferença pensado, Bruno. de qualidade não é nenhuma, não. Eu A sei. sub-20 está melhor do que a seleção principal. Será Sim. que os empresários deixariam? Tem Já isso que ele tem também. muito dinheiro vinculado ao nome dele? E tem a visibilidade também que na seleção principal é muito maior. A sub-20 a gente Com certeza. ouve mais, a gente vê mais assim só quando está na reta final. Sul-americano, mundial, né? Exatamente. Mas olha, a sub-20 está melhor e até a sub-17 também está melhor, né? Sim, muito. Se você for olhar. A sub-17 também foi muito bem no mundial. Não ganhou, mas que foi muito bem, foi. E o que está cada vez melhor é o Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Com certeza. Vamos aos resultados, jogos da 26ª rodada, que começaram no dia 24 de setembro. Flamengo 2, América Mineiro 1, jogo no Engenhão. Olha, rapaz, enfim, acabou a série de 10 jogos, né, sem vencer, mas foi um sofrimento para a torcida do Flamengo. Pelo visto sim, a Miriam concordou aqui com o Diniz, coisa rara. É verdade. Concordo, Diniz. O Flamengo apanhou um pouquinho. Mas foi merecido. Mas mereceu. Também gostei da vitória. Mesmo com gol impedido?
do David. O David estava um pouco à frente, sim, mas a gente vai discutir mais isso já já. Exatamente. O Atlético Paranaense e o Fluminense empataram em 1-1 jogo na Arena da Baixada. Também foi bem sofrido esse empate do Fluminense, mas a gente vai discutir mais já já. Vamos discutir. Aliás, Discutir muito, né? o senhor Abel Braga vai ter que dar muitas explicações, porque não se joga com 4 volantes no mesmo time. Nem aqui, nem em lugar nenhum do mundo, Nem né? no Guangzhou Evergrande da China. O time do Conca. Agora sobre o Atlético Paranaense, o Lucas Podolski, de Curitiba, pergunta ao O confrade... internauta com o nome de jogador alemão, né? Exatamente. Confrade Quaresma, na sua opinião, Confrade. o Atlético Paranaense tem alguma chance de reverter o atual quadro e fugir do rebaixamento para a Série B? Você, que sempre fala do Furacão, gostaria que você pudesse nos ajudar a reverter esse tipo de situação que vem desde a primeira rodada do Brasileiro. Lucas, olha, eu até torço para que eles consigam reverter, porque é um time, realmente é um clube que eu particularmente eu gosto de vê-lo jogar bastante, e assistir um Atlético Paranaense e Curitiba dá muita emoção, porque é um jogo bem pegado, é um super clássico daí, e eu ficaria muito triste de ver apenas o Curitiba na Série A do Campeonato Brasileiro, e isso iria enfraquecer ainda mais o futebol paranaense. Com certeza. Que já não tem o Paraná Clube muito bem das pernas, que vai jogar a 2ª divisão do Campeonato Estadual. Mas você acha que o Paraná consegue subir, ô Quaresma? Eu acho muito difícil, é um time bastante Começou inferior. muito bem, né? Mas depois deu uma caída. Mas agora vertiginosa. venceu o Náutico, né? Mas eu acho que isso aí vai ser uma ou outra vitória para se manter. Agora, com relação ao Atlético Paranaense, Lucas, eu acho que vai ser muito difícil para o Furacão ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. E lembrando o seguinte, por falar no Furacão, eu quero elogiar a atitude do presidente do Coritiba, porque quando caiu para a Série B, em 2009, eles tinham um teto de mais ou menos um gasto de mais ou menos 40 milhões de reais em um ano. Eles tinham um gasto. Ele reduziu e ele falou que a meta era atingir 20 milhões de reais em 2010 para jogar a Série B. Eles venceram o campeonato estadual, venceram a Série B do Campeonato Brasileiro e esse ano conseguiram ficar invictos durante 24 jogos, vencendo todos os clubes. 27, inclusive o Palmeiras por 6-0, 5-0. 6-0. 6-0. Além disso, foram finalistas da Copa do Brasil. E fizeram uma final duríssima contra o Vasco, né? Exatamente. O Santos, na Vila Belmiro, perdeu para o Figueirense por 3-2. O Figueirense fisgou o peixe, né? Lá na Vila Belmiro. Olha, foi um grande jogo, hein? Grande jogo esse daí, uma grande vitória do Figueirense lá dentro. Figueirense em 10º, essa figueira tá colhendo muitos frutos, hein? E como? Mas vocês acham que o Santos já está pensando no Mundial Interclubes? Olha, o Santos deu uma bela de uma arrancada, né? Para poder pensar nisso. Eu acho que sim. Pode estar pensando. Talvez até almejasse um pouquinho a mais se tivesse vencido o Figueirense. E se tivesse começado o campeonato melhor, né? Exatamente. E se não tivesse jogos atrasados, né? É verdade. Jogos de ontem, o Botafogo e o São Paulo empataram em 2-2, jogo no Engenhão. E a gente também vai falar mais já sobre esse jogo, que o Botafogo deixou escapar a vitória, né? E o Rivaldo, com 39 anos, jogou muito. Fazendo muito mais do que o Kleber, o lateral esquerdo que está convocado. Então, jogou por que muito, não convocar Rivaldo. o próprio Rivaldo? É verdade. Fica aí a polêmica para você, internauta. O Internacional, de maneira polêmica, venceu o Atlético Mineiro por 2-1, jogo no Beira-Rio. Até porque o árbitro deu impedimento, voltou atrás. Péricles Bassols, daqui do Rio de Janeiro. Ele está sempre envolvido em confusão, né? É o Heber Roberto Lopes daqui do Rio, né? Mas só que ele daria impedimento se ele desse de forma errada, né? Porque foi um cruzamento, a bola foi para a área, o jogador do Atlético Mineiro desviou no meio do caminho e a bola sobrou para o jogador do Inter que chutou para o gol, né? Então, se ele desse impedimento, seria equivocadamente, né? É verdade. O Cruzeiro perdeu para o Vasco por 3-0 na Arena do Jacaré. E completou a quadra, né? Perdeu para os 4 cariocas jogando em casa, né?
Sim. Então, eles, teoricamente, seria rebaixado no Campeonato Carioca. Seria o último, né? Não só rebaixado, como seria o último. É inacreditável a campanha que o Cruzeiro está fazendo. Olha, o confrade Quaresma, a chance que o Atlético Paranaense tem de escapar é o Cruzeiro continuar nessa ladeira abaixo, sabia? São 13 derrotas já do time cruzeirense. E o Cruzeiro só somou um ponto, eu acho, no segundo turno. Isso. É incrível, incrível a campanha do Cruzeiro. Não dá para entender, entendeu? Um time que tem Roger, tem Montijo, tem o Fábio, que é um bom goleiro, entendeu? É a nova versão do Peter Cech, segundo o Bruno, né? Por conta da proteção que ele está usando. É Fábio isso aí. Cech. Fábio Cech, entendeu? Não dá para entender um time que tem esses caras, né, brigando para não cair. O Corinthians fez 1-0 no Bahia, jogo no Pacaembu. Rapaz, e fez 1-0 com sofrimento, né? Com gol De do novo. Emerson e depois foi expulso. É A versão cocada corintiana, né? A diferença é que dessa vez o Emerson ele tomou um cartão amarelo bobo porque quis sair de maca. Segundo o treinador Tite, ele falou, olha, sinaliza que você está machucado, porque senão não vão me deixar, vão me crucificar por você ter saído. Olha, que coisa, hein? Novidade, né? O Emerson tá se metendo em confusão de novo, né? Rapaz, nem parece que ele criticou a torcida do Corinthians essa semana. Né? Exatamente. Nem parece que ele vive criticando os clubes nos quais ele está, né? E o mais engraçado é que sempre falam depois assim, porque no Flamengo é isso, no Flamengo não é assim. É. Ele sempre vincula Ele o Flamengo sempre às cita o discussões dele. Flamengo. Isso. Sempre cita o Flamengo. Ele sempre põe o Flamengo no meio, não dá pra entender. Sempre tem o Flamengo nas confusões dele, como aconteceu, por exemplo, com No o Fluminense, que ele cantou a música da torcida do Flamengo. Exatamente. Agora falou que a torcida do Flamengo ela ajuda o time, O time ao não ao contrário do que a torcida do Corinthians estava fazendo. Porque lá no Flamengo o bicho pega só quando a coisa tá feia. Aqui o bicho pega quando o time tá bem, né? Segundo ele, exatamente. Agora o Corinthians foi para vice-liderança, beneficiado pelo empate entre São Paulo e Botafogo. Exatamente. O Avaí foi derrotado pelo Grêmio por 2-1, jogo no Ressacada. Eu acho que o Avaí vai surfar a onda da Série B ano que vem, sabia? Porque tá muito encaminhado rumo à Série B, o Avaí. Apesar do Avaí ter tido uma boa arrancada aí, né? Mas o Avaí é um time bastante enjoado. Não, Demais. enjoado é. Quem é Muito enjoado enjoado. é. Mas eu acho que ele vai surfar a onda da Série B ano que vem. O Atlético Goianiense, destaque da Miriam, empatou com o Palmeiras em 1-1, jogo no Serra Dourada. O Atlético Goianiense é outro time enjoadíssimo. Esse daí, se o Avaí é enjoado, o Atlético Goianiense o é ao quadrado, né? E o Mais Figueirense guerreiro, mais né? ainda. É guerreiro e... O Figueirense, então, é a quarta potência, né? Guerreiro nos dois sentidos, tanto na parte de tentar, de buscar, de querer pelo menos o empate, quanto de usar as travas de chuteira contra os adversários. Cotovelada. Exatamente. Mas- Falta morder agora também. Mas isso é típico de time do Hélio dos Anjos. Que, aliás, vale destacar que ele falou uma bobagem. Assim, Novidade também, Isso que eu né? ia falar. É É carga muita, pesada já isso. é muita novidade você ouvir bobagem da boca dele. Ele falou um monte já contra o Flamengo, já falou um monte contra os outros times do Rio também. E outra, Mas fala. ele disse da seguinte forma, que ele nunca havia treinado um time grande. Ué, o que é o Grêmio pra ele, então? próprio- O que é o Vasco? Vasco que ele treinou em 2001 também, ele devia lembrar. E também ele falou que o Fluminense ganhou 7 pontos com impedimento. Com gols e impedimento. Com gol foi... digamos, ele foi beneficiado com 7 pontos. Ele bebeu na mesma fonte que o Neto, na fonte da maluquice. Ele tá ficando maluco. Tá ficando maluco, então. Porque o que acontece? Fluminense 3, Avaí 1, tá? Um dos gols foi impedimento. De fato. Então, o que sobra é o quê? 2-1 pro Fluminense. Exato. O Fluminense ganharia o jogo do mesmo jeito, Exato. né? O Fluminense 1, Atlético Paranaense também 1. Foi impedimento no lance do pênalti? Claro que não. Não. Então, pronto. Então, o Fluminense, de repente, ele até pode ter ganho 3 pontos em impedimento, né?
Até pode ter ganho 3 pontos em impedimento. Agora, 7, ele tá errado. Tá ficando maluco. Ele tá chapado, ele tá bêbado com a água que ele bebeu, aguardente. É. Não, e outra, né? Se o time dele realmente fosse tão assim competente como ele diz, teria segurado o time do Fluminense nos 2-0. Sim, sim. Ele Com levou certeza. 3. Com certeza. Tá aí a bronca de Fernando Quaresma e de Fernando Diniz, a nossa dupla de Fernandos hoje. O Bruno Ávila também deu o seu pitaco diante do treinador Hélio dos Anjos, que falou bobagem. O Ceará fez 3-2 no Coritiba, jogo no Presidente Vargas. Vamos destacar, nesse jogo só teve golaço, hein? Só teve gols Um bonitos. atrás do outro. Só golaço, só jogada trabalhada, chute. Destacar principalmente o primeiro gol do Ceará, né, O rapaz? primeiro, o gol de falta, não dá nem pra dizer qual é o mais bonito. Não, eu acho que o primeiro é mais bonito, né? Que é gol de bicicleta. Mas eu fiquei muito surpreso, foi com o Bill fazendo 2 gols. Isso. Mas o Bill tá fazendo gols a rodo, né? É o Buffalo Bill. Buffalo Bill. E o pior é o seguinte, esse campeonato tá tão esquisito que o Bill tá fazendo 2 gols. O Diego Souza faz 3 num jogo só. Exatamente. Pela Tá- primeira vez na carreira. E outra, hein? Leandro Eusébio virou a referência na zaga do Oh, Fluminense. beleza, O mundo hein? tá acabando. O Pituca fez gol? O Pituca fez gol nesse campeonato. É uma Exata- beleza. Exatamente. Agora, descendo um degrau, vamos para a segunda divisão, que começou no dia 20 de setembro, a 25ª rodada. O ABC perdeu para o Vila Nova por 2-1, jogo no Frasqueirão. E a vitória é importante pro Vila Nova, né? O Vila Nova que não sai da zona de rebaixamento, mas fica mais próximo, né? É verdade. Falando no ABC, temos um torcedor do ABC, ouvinte Rodrigo Vale, de Natal, que ele faz uma pergunta direta para você, Fernando Opa. Diniz. Você poderia pedir mais atenção para o futebol do Nordeste e outras regiões do Brasil? Posso, e tanto é que eu peço sempre aqui, né? Eu dou geralmente um destaque legal. As regiões, as outras regiões, né? Eu geralmente falo do Paysandu, do Remo, dos times do Nordeste também, do Náutico, do Sport, que às vezes eu critico, às vezes eu falo bem do Sport, né? Eu vou falar bem de novo do Sport hoje, enfim. Tá certo. Ele disse que ele fica bem chateado quando a imprensa brasileira esquece dos clubes de lá do Nordeste. Eu também fico muito chateado mesmo. E ele diz que, consequentemente, os times nordestinos são rebaixados para divisões inferiores. Olha, não é só a consequência, não é consequência simplesmente disso, não. É consequência de más administrações, consequência de administrações que não pensam nos clubes, pensam só no próprio bolso, Exato. entendeu? É consequência disso. Mas realmente concordo em quase gênero, número e grau com você, meu amigo. Ele também diz que a região nordestina é muito grande para ter apenas 2 clubes na primeira divisão do futebol brasileiro. Olha, concordo com você. E olha, se Deus quiser, ano que vem vai ter 4 times na primeira divisão, a região nordestina. Eu acho que Ceará e Bahia escapam no rebaixamento. Eu acho que Náutico e Sport sobem. Ele gostaria de pedir também que você enviasse abraço aos amigos Maicon, Sérgio e Daniel, moradores de Ponta Negra, também Lógico. torcedores do ABC. Lógico, eu envio um abraço a eles e um abraço... Qual é o internauta mesmo que escreveu? Bom, o internauta Rodrigo Vale, de Natal. Um abraço a você também, Rodrigo. Um abraço a todo mundo aí de Natal, torcedores do ABC, né? Esses 4 aí, um super abraço a vocês. Ele disse que assim como os torcedores do ABC, como ele, como os outros 3, não acreditaram quando ele disse que você e o 4 Linhas iam ler o apelo do Rodrigo aqui pelo e-mail. Rapaz, mas podem acreditar. Podem acreditar que já está lido o e-mail, né? Exatamente. O time do Americana perdeu para o Guarani por 2-1, um jogo no Décio Vita. Viu? Eu não falei que o Americana não iria subir? Já está começando a dar sinais de queda, né? E o Guarani já está ali fora da zona de rebaixamento, respirando por aparelhos, né? O detalhe é o Americana novamente só fazendo um gol. Isso é normal, característica do Americana. O Americana tem aqui, tá na zona de tá brigando, né, pela classificação. Em 25 jogos ele fez 31 gols. Exatamente, uma média muito baixa. Muito.
Os jogos que começaram na sexta-feira, da rodada começou sexta-feira, o Paraná fez 2-0 no Náutico, jogo no Durival de Brito. E olha, teve uma contribuição enorme do goleiro do Náutico no primeiro gol do Paraná, né? Foi Mas, enfim, o Paraná venceu e tá ali na briga, né? No miolo da tabela, mas tá na briga ali pela classificação, sim. Deu uma queda, mas eu acho que, de repente, essa vitória vai dar uma moral pro Paraná na briga. No estádio Dilson Melo, o Boa fez 2-0 no Criciúma. O Boa vai fazendo uma boa campanha, né, na Série B, né? Eu acho que é uma grande surpresa, né, da Série B, o Boa, junto com a Americana também, né, que a gente vai criticando, só faz um gol e tal, mas o Boa e o Americana são... E o Bragantino? O Bragantino já tem tradição, né? Já tem uma certa tradição no futebol, também já jogou final de Campeonato Brasileiro. E final de Campeonato Paulista também, né? O Bragantino já tem uma certa tradição. Agora, o Boa e o Americana, não, né? É verdade. O Goiás foi derrotado pelo Salgueiro, jogo no Serra Dourada. Olha, que golaço, hein? Lindo. Que golaço do atacante do Salgueiro, né? E ele fez o samba do Salgueiro não ficar atravessado, não. Ficar no tom, né? Apesar de que o Salgueiro continua na zona de rebaixamento, mas fica um pouquinho mais próximo de se livrar. Nos jogos de sábado, o Asa empatou com o Grêmio Barueri em 1-1, jogo em Arapiraca. E o Asa tá ali no meio da tabela, né? Ficou um pouquinho mais difícil a briga dele para subir. A Ponte venceu o Duque de Caxias por 2-1, jogo na Fonte Luminosa. Olha, mas sofreu, viu? Sofreu para vencer. A Ponte só venceu com um gol aos 48 minutos do segundo tempo. E que golaço do Hernani, né? Do Duque de Caxias. Gol de falta. O Duque de Caxias, com apenas 10 pontos, já está dizendo tchau e bênção da Série segunda B. divisão. Tá sim. O Duque de Caxias já foi. O São Caetano e o Icasa empataram em 2-2, jogo no Anacleto Campanella. O São Caetano empatou em casa, né? Com Exato. o Icasa, né? E o São Caetano se complicou um pouquinho, né? Na briga contra o rebaixamento, porque continua a 3 pontos do Icasa, né? Na briga. Então se complicou um pouquinho. O Sport deu uma sonora goleada por 4-0 no Vitória, jogo na Ilha do Retiro. Bom, o Sport realmente... Olha, o Sport continua subindo de produção e subindo muito, né? O Sport continua jogando muito bem. E olha, sabe quem fez gol nesse Sport Vitória? O Williams, aquele que jogou no Fluminense. Sim, jogou no Fluminense ano passado. Exatamente, fez um belo gol o Williams. Tá jogando muito bem no esporte. Exatamente. E o Marcelinho Paraíba, claro, como sempre, também deixando a marca dele. Bruno, você acha que o Sport é uma promessa realmente? Você concorda com o Fernando Diniz que ele vai subir para a primeira divisão? Eu acredito que sim. Não é à toa que ele está lá em cima, né, junto com o Náutico no final da zona de classificação, mas está dentro. Se acabasse hoje o campeonato, ele estava na Série A de novo. Tá dando uma arrancada surpreendente. O Sport começou de maneira razoável no campeonato. Ele entrou no campeonato meio que cambaleando, né? Mas agora parece que ele conseguiu tomar rumo, né? E segue rumo à Série A. Exatamente. Você acha que ele sentiu um pouco que ele perdeu o campeonato estadual para o Santa Cruz? Isso dá um certo problema, assim, desanima um pouco o grupo. Mas o técnico dando a moral para os jogadores, mostrando que eles podem, o grupo aos poucos vai se equilibrando e mostrando que realmente pode fazer. Ainda perderam alguns jogadores, como por exemplo o Ciro, né? Exato, foi pro Fluminense. Exatamente. Daquela maneira como foi, vai, não vai, vai, não vai. Isso acaba criando... Desestabilizando, né? Desestabiliza e cria até um certo impasse de jogadores até que são da reserva, que brigam por posição, que não sabe como vai ser. Então... Agora que o time está se readequando e está ali brigando para subir para a Série A. Tá certo. Fernando Quaresma, Confrade, o Barçatino, o Bragantino, empatou com a Portuguesa em 1-1, jogo no Nabi Abichedi. Foi um jogão de bola e a Lusa realmente nesse segundo turno da Série B não vem apresentando o mesmo futebol que eles apresentaram na Série A. Mas no primeiro turno, né? Mas a Portuguesa acumulou tantos pontos no primeiro turno que ela vai tranquila, né? Exatamente. Mas aí agora a Lusa já está colhendo aquilo que o time plantou, né? Que Exatamente. Eles já tem uma diferença muito grande para o quinto colocado, então já estão mais folgados.
E para mim a grande surpresa não é o Boa, nem o Criciúma, esse americano, não. Para mim é o time do Bragantino. Porque eles estavam na zona de rebaixamento, eles eram o antepenúltimo. Não, sim, com de certeza, repente, já estão também. em quinto. Também, com certeza. O Bragantino era o catadão de jogadores, né? No início do campeonato. Aí, de repente, eles ganharam um entrosamento, né? E, de repente, eles começaram a subir. Subir. Eles ganharam 6 seguidas Exato. e agora empataram com a Portuguesa. Já estão a 7 jogos sem perder. Exatamente. E agora vamos descer um pouquinho mais um degrau, vamos para a Série C, numa ironia do destino. E o Duque Opa. de Caxias? O Duque de Caxias, Você falou do Duque? falei que Falou. ele foi derrotado pela 2 a Ponte 1 Preta pra por 2 a Ponte. 1. Ah, sim, sim. E numa ironia do destino, o CRB, acusado de combinar resultado com Fortaleza, e o Rio Branco, do Acre, que voltou à competição por um efeito suspensivo no STJD, estava acusado de infringir o estatuto do torcedor, o estádio dele. As duas equipes abriram a segunda fase da terceirona, empate em 0-0 pelo Grupo E. O líder é o Paysandu, que venceu a América de Natal por 1-0, o jogo na Curuzu. Esse jogo vai ser o meu destaque final. Vocês vão saber já por que motivo. No Grupo F estão Joinville, Ipatinga, Chapecoense e Brasiliense. O único representante carioca na Série D, Volta Redonda, estreou nas oitavas de final com vitória por 1-0 sobre o Tupi. Jogo de volta dia 1º de outubro. Bom resultado do Volta Redonda, jogando em casa, né, Vinícius? Exatamente. Bom resultado, e agora ele vai poder jogar por um empate, né? E muito legal ter o Volta Redonda aí na briga para poder subir para a Série C, né? E outro time que obteve bom resultado foi o Santa Cruz, né? Sim. A Cobra Coral, que venceu por 1-0 o Coruripe de Alagoas, né? Espero também que o Santa Cruz, dessa vez, obtenha sucesso, né? Nessa briga. Tá certo. O pontapé inicial do Quatro Linhas vai ficando por aqui, mas ainda há tempo do recado final de Miriam Barbosa. Meu recado final eu vou dedicar especialmente a todos os internautas, a todo o pessoal do YouTube, a todo mundo que está colaborando com sugestões, dicas, elogios. Assim, o meu destaque final vai para todo mundo. E, assim, em nome do Quatro Linhas, todo mundo agradece muito e pode participar mesmo. É o que eu sempre falava, né, antigamente. Você pode mandar sua opinião, sua sugestão, seu pedido, né, pra gente, que a gente vai atender aqui, né, com o máximo de vontade possível, né? E você que mandou pergunta específica sobre clube, sobre determinado clube carioca, você vai ouvir sua resposta, a gente vai ler os e-mails nos outros blocos. Recado final de Bruno Ávila. Meu destaque final vai para o seu Louco Abreu. Opa! É louco! Por que o Louco Abreu tá tão furibundo, né, como diria o Apolinho? Só porque brincaram com ele e falaram que ele é inacreditável futebol clube? Isso aí são coisas que vocês inventaram. Aliás, essa semana tem 2 camisas do Inacreditável, né? Uma pro Kempis e a outra pro Louco Abreu. Uma brincadeirinha à toa. Por que ele tá tão furibundo assim? Ele só tava brincando com ele. Aliás, agora virou moda, né? Os jogadores ficarem furibundos com essa camisa, né? O David e o Louco Abreu. Fernando Quaresma, seu recado final. Bom, antes de eu dar esse meu recado final, eu gostaria apenas de dar um grande abraço a todos os nossos confrades, os nossos patrícios portugueses que estão sempre mandando mensagens para o programa Quatro Linhas. Ao meu grande amigo João Ribeiro, lá de Portugal, de Lisboa. Ele é português, ele é torcedor do Benfica, Valeu, João. Tá sempre aí. Um grande abraço. Tá sempre batendo aquele papo comigo praticamente que diário, tá sempre defendendo as cores lá do Benfica. E eu também quero pedir a todos os torcedores de Portugal que eles possam ainda mais incentivar a sua seleção. Tá vivendo um grande momento. Portugal é a 5ª melhor seleção do mundo, de uma forma justíssima, e que vocês possam pedir a todos os clubes que invistam mais nos jogadores portugueses. Recado final de Fernando Diniz. Bom, eu já antecipei um pouco o meu recado final, né? Que falaria sobre Paysandu e América de Natal, né? Vocês, pelo tom, já imaginam o que é, né?
teve confusão em Belém do Pará antes do jogo, né? Entre as duas torcidas. Confronto entre as torcidas do Paysandu e do América de Natal. Um absurdo o que aconteceu nas ruas de Belém do Pará. Teve gente presa, gente machucada, muita gente machucada, enfim, nos arredores do estádio da Curuzu, né, que é o estádio do Paysandu. Gente, olha, tá na hora da Série C se organizar, parar com essa bagunça, entendeu? Que tá acontecendo direto, entendeu? Ou a gente não sabe onde a Série C vai parar, entendeu? É clube que não pode jogar em estádio por causa de estatuto do torcedor. Exato. É rebaixamento por acordo. Por acordo. Acordo, né? Acordo, porque o jogador que fala em cheque no meio do campo é o quê? É acordo. E agora é briga de torcida também, entendeu? A Série C, a gente não sabe onde vai parar a Série C, não. Quaresma, quer dar uma parte? Realmente está muito complicado isso, muito feio. Isso denigra ainda mais o futebol brasileiro. E o Brasil há 3 anos de Copa do Mundo, né? E o Brasil não precisa disso, não precisa desse tipo de jogador, que eu nem sei se eu posso considerá-lo como um jogador de futebol. Mas antes que eu me esqueça, mas que eu já estava até já me esquecendo, eu quero também mandar um grande abraço aos nossos amigos do fórum que gosta de carro, mas também estão sempre acompanhando o nosso programa, que é o pessoal do tuningonline.pt, que é o www.tuning.online.pt. É um fórum de carros de Portugal. É isso aí, 4 linhas, também 4 rodas. Agora, do meu recado final, eu vou trazer uma mensagem, foi muito extensa, mas muito emocionante, a do nosso amigo de São Paulo, Rodolfo Freire. Um abraço super especial a ele. Ele merece todos os abraços da nossa equipe, 4 linhas. Sem dúvida. É verdade. Ele diz que é deficiente visual e, inclusive, quem digitou este e-mail foi o irmão dele, o Walter Freire, e ele disse que ouvia o programa desde os tempos da Rádio Boa Vista. A rádio, infelizmente, não existe mais. Ele estava na dúvida se a rádio ficava no Rio de Janeiro. A gente grava aqui no Rio de Janeiro, sim. E toda semana ele sempre ficou à espera do nosso programa, na prontidão, e ele contou um pouquinho da história dele, que o pai dele deu um rádio de presente, ele é um torcedor apaixonado pelo Corinthians, e ele disse que uma das coisas mais interessantes, assim, ele disse que ficou se sentindo muito só durante um período até nos ouvir, e agora novamente está próximo do programa por intermédio do nosso blog. Ele disse que não era no radinho que saía a voz do 4 linhas, mas na caixinha do computador do irmão dele, e toda semana está sempre conectado com a gente, porque, como diria Flávio de Sá, a comunicação está no ar. Ele disse assim: hoje tem 2 coisas que eu não fico sem: Deus e minha família, em primeiro lugar; segundo, Corinthians e 4 linhas. Posso não enxergá-los no programa, mas sou muito grato ao Senhor em poder ouvi-los e ter a chance de agradecer a tantos momentos que o programa proporciona ao público que aprecia o verdadeiro futebol. Ele também diz assim: 4 linhas, gostaria de realizar um sonho, gostaria de deixar uma mensagem para vocês e ao meu grande amigo que eu sinto muitas saudades, o meu pai. Ele disse que ficou muito fã do Flávio, ele faz a brincadeira com os vários jargões que a gente usa aqui. Fiquei muito fã do Flávio e o ânimo que ele tem a abrir um programa com um sonoro satisfação. Ele transmite muita alegria e posso sentir toda essa felicidade nele. Também sou muito fã do Vinícius, muito obrigado, e a forma que ele gosta de descrever o futebol mundial. Pode ter certeza que você não é um hidrante. Pelo contrário, a bola com você nunca para, sempre vai rolar. Outro que eu sou fã é o Fernando Diniz. Muito obrigado. Com suas análises bem formadas e objetivas, fica fácil imaginar as jogadas. Só espero que ele não bata asa sempre que tem uma boa. Que sempre tem uma boa para que o samba do Salgueiro nunca fique atravessado na avenida e finalizem em casa, porque o santo do Diniz não é o São Caetano. Muito obrigado, muito obrigado. A ponte pode estar preta, mas o esporte favorito do Fernando Diniz é falar o ABC do futebol em português e não em Guarani. Miriam,
Você é a mais forte do programa, por que não chamá-la de She-Ra? Sendo que, além de sua força, você demonstra tanta admiração pelo Rafael Moura, o He-Man. Apesar de ser a única mulher do programa, você prova que a mulher não é o sexo frágil. É verdade. Muito obrigada. Palavras muito bonitas e muito sábias. Muito obrigada. Bruno, no jogo contra o Bahia, fiquei com medo de levar uma surra de lanterna e acompanhar o meu Corinthians cada vez mais em uma crise sem fim. Mas ainda bem que a lanterna baiana não tinha uma pilha alcalina e essa lanterna não conseguiu funcionar. Muito obrigado. Agora, queria dizer para você que você conseguiu me emocionar com palavras tão bonitas. Muito obrigado mesmo, muito grato, com tanta felicidade, tanto amor pelo Quatro Linhas. Aliás, estavam falando que a pilha do uniforme do Flamengo estava invertida, né? No jogo contra o América Mineiro. É verdade. Fernando Quaresma, o vulcão dos jornalistas, o que divide sua paixão pelas cataratas do Iguaçu e as Ilhas Fiji. Olha aqui, confrade, eu também sou muito seu fã, mas não aquele admirador Jedi ou com pensamentos zagalísticos, mas aquele que guarda com muito carinho todas as frases ditas por você, espero que na sua rua, o que eu disse não tem uma outra conotação. Olha, é Rodolfo o nome dele, né? Rodolfo Freire. Olha, Rodolfo, olha que eu sou um touro, realmente. É muito difícil eu ficar assim bastante emocionado, mas você vê que a minha voz está até um pouco diferente, porque... Todas as nossas aqui. Porque realmente você conseguiu abater um touro hoje. Realmente, muito obrigado mesmo por todas as suas palavras. Ele diz que espera e torce que a gente possa ler a carta dele e queria deixar um grande abraço para todos nós e o mais sincero respeito. Nosso abraço também. E ele termina com fiquem com Deus. Amém. Que todos nós fiquemos. E você sabe que o Quatro Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Jacarepaguá, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Unicarioca, formação de verdade. O reencontro do Flamengo com a vitória, o empate do Fluminense na Arena da Baixada, os 2 pontos que escaparam do Botafogo no último minuto e a vitória que manteve o Vasco líder do campeonato estão nos blocos de hoje do Quatro Linhas, que você acompanha via YouTube, youtube.com/blog Quatro Linhas, o 4 em numeral, youtube.com/blog Quatro Linhas. Ou também pode acompanhar pelo nosso blog, radioquatrolinhas.blogspot.com. O 4 por extenso, radioquatrolinhas.blogspot.com. Quatro Linhas, em homenagem aos nossos ouvintes, e em especial o Rodolfo Freire, que infelizmente não pude ler o e-mail dele por ser muito extenso. Em homenagem a você também, Rodolfo Freire, principalmente, a comunicação está no ar.